Boa noite, pessoal. Boa noite. Keep studying, Lara. Sabe que eu disse isso pro meu filho outro dia? O segredo é... Às vezes nós encontramos dificuldades no estudo com relação a algumas matérias. O segredo é não parar, é ir continuando. Principalmente para os alunos ali dos primeiros semestres. Deixa eu só levantar um pouco aqui, pronto. Somente para os alunos ali do primeiro semestre, às vezes, do curso, é um desafio esse keep studying. Eles acham que não vai dar certo nada, que nunca vão entender o direito. Depois, aos pouquinhos, o direito entra na nossa alma e depois até esquecemos como é a vida sem esse conhecimento. Luiz, o civilista, prazer em vê-lo aqui na live. Grande site. Aliás, página, né, do Instagram, né? Se bem que tem site também do civilista, acompanhem. Enquanto o pessoal vai entrando, começo com amenidades, mas amenidades que ainda precisa dar uma eletiva. Sabia, Thay, que eu tentei algumas vezes criar algumas eletivas lá na FAAP, mas depois eu quase criei uma, mas depois houve uma mudança de coordenação. Mas eu não posso reclamar, a FAAP é um local que sempre me acolheu muito bem e eu gosto muito não só dos alunos, mas também dos colegas, professores e da coordenação do curso. Senão não teria ficado lá 20 anos, não continuaria lá. Para mim é sempre um prazer estar às manhãs de segunda e terça lá na FAAP. Lucas, Morelli. Enquanto o pessoal vai entrando, eu brinco, mas como eu disse, tem relação com o tema de hoje, vocês vão ver por quê, com a polêmica que surgiu. Eu achei engraçado como esse livrinho aqui repercutiu hoje no Instagram. Aqui, amenidades, sabe que esse livrinho aqui, ele já me causou constrangimentos. Uma vez, se imaginem eu, de terno e gravata, andando pelo centro de São Paulo, com um livrinho como esse, assim, debaixo do braço. O que todas as pessoas, quase todo mundo pensa quando vê esse negocinho? Que é uma bíblia. E eu já fui parado mais de uma vez ali no centro. Aliás, até alunos já me perguntaram isso, mas eu já fui parado mais de uma vez, Yasmin, já fui parado mais de uma vez ali no centro, eu ingênuo com esse meu livro aqui debaixo do braço. Fui parado para perguntar, pessoas humildes, coitadas, para perguntar se eu era pastor e de que igreja que eu era. Eu sempre me diverti com isso. Se as pessoas abrirem então o texto e virem que o texto é em latim, aí as pessoas têm certeza que se trata de uma bibliazinha. Mas a história dessa edição aqui, que eu postei hoje, e tem relação com promovendo a palavra de Deus no centro. Estou promovendo a palavra de Justiniano. E Justiniano, ele de santo não tinha nada, ele era cristão com certeza, e ele dizia isso com orgulho, mas santo, eu acho que nem ele próprio se qualificaria de santo. Mas a história dessa ediçãozinha aqui, só por curiosidade, elas perguntaram para mim, depois vocês vão ver que vai ligar com o tema de hoje, porque tem aqui o meu nome. Isso daqui perguntaram se era uma edição minha ou era simplesmente um ex libris meu, ou seja, uma edição minha que eu coloquei o nome na capa. Eu gostaria de ter uma edição como essa e que eu tivesse feito, mas seria muita pretensão da minha parte. Na verdade, essa daqui é um livro. Na verdade, aqui tem dois livros. São dois livros que eu levei para um grande encadernador aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, e pedi para ele descosturar os dois livros, recosturar junto. Agora, por quê? Isso faz uns... Quanto tempo faz? Eu acho que faz uns 10, 11 anos, porque eu comecei
a me questionar como romanista. O que eu tanto prego hoje com todos. Leiam as fontes, ainda que traduzidas, não importa. Leiam as fontes, enfrentem as fontes. É terrível só ficar citando direito romano de segunda mão pelos manuais, não que os manuais não sejam excepcionais. E eu falava muito quando eu era professor de civil que o aluno tinha que ter uma ediçãozinha do Código Civil e ter sempre imagina, não me conhece. Sempre ter uma ediçãozinha do código. Pronto, quer aprender direito civil? Primeira coisa, tenha sempre na mão uma edição do Código Civil. A base do nosso estudo é o código. É claro que não se restringe nem de perto ao código. Mas um bom civilista, vocês identificam que ele está sempre com o código ali debaixo da mão, ele anota, ele relê, ele quer saber os termos exatos, mas ele sabe interpretar. E eu comecei a me questionar, caramba, eu prego isso em direito civil e não faço em romano. Eu fiquei preocupado com isso. E a edição padrão do Corpus Juris Civilis são 3 volumões. Eu pensei, aquilo não vou poder ficar andando de cima para baixo. Então eu juntei 2 edições famosas italianas que juntas elas não têm tudo, mas elas têm uma parte muito significativa do direito romano. Nesse voluminho aqui, eu tenho todo o digesto, numa edição crítica. Eu tenho as Institutas de Gaio, que são muito interessantes. Eu tenho as Institutas de Justiniano. E tenho ainda outras fontes relevantes, inclusive do Códex, de outras fontes anteriores a Justiniano. Isso daqui, para ser muito sincero, é o meu, eu brinquei hoje no Instagram, o meu vademecum de direito romano. Os alunos não têm que ficar andando para cima e para baixo com um voluminho que era o vademecum. Pois é, eu quis criar o meu vademecum. Isso tem relação com o tema de hoje. Vocês já vão ver. Mas eu quis criar o meu vademecum de direito romano. Já teve alguns na história. Esse daqui, por exemplo, esse é completo. Esse que eu vou mostrar agora para vocês, esse é completo. Tem todas as partes do Corpus Juris Civilis, ó. É desse tamanhinho. É um tamanhinho que você leva debaixo do braço. Essa edição aqui, ela é de... aqui está um pouco apagado, é de 1614. Essa é uma edição de 1614. Ela tem todo o Corpus Juris Civilis. Só que eu não fico andando com uma edição de 1614 debaixo do braço. Em primeiro lugar, porque vai estragar. Segundo lugar, e talvez esse é o mais importante ainda do que estragar, se bem que estragar é importante também, de 1614 até 2021 agora, o direito romano evoluiu, precisava de uma edição crítica mais contemporânea nossa, mais próxima nossa. Então, como não tinha isso, eu resolvi compor o meu vademecum de vademecum, aquilo que vai comigo. Se quiserem depois eu até explico isso, é aquilo que é portável, aquilo que você leva na mão. Eu fiz uma ediçãozinha, porque daí de 2010 para frente, foi a época da minha livre docência, eu comecei a me obrigar a fazer em romano aquilo que eu obrigava os alunos meus a fazerem em direito civil, que é sempre ter o texto na mão para consulta. E como eu aprendi fazendo isso, porque é que nem o aluno que eu falo, pega o Código Civil, quando um professor cita um artigo, vale também para Código Penal, para Código de Processo, vale para tudo. Quando o professor cita um artigo, lê o artigo, mesmo que o professor não fale, pega o código, eu falo isso para os meus alunos, pega o código, lê o artigo, vê o que vem antes, vê o que vem depois. O aluno aprende fazendo isso. Eu comecei a aprender com o direito romano. Então, como não podia andar com edições históricas, eu criei a minha e coloquei, fiz uma capa bonitinha. Foi, cara, mas porque eu precisava de alguma coisa com uma encadernação boa para ser durável, porque essa edição aqui eu bato mesmo, eu ando para cima e para baixo com ela. E tem relação com o tema de hoje, e o tema de hoje é
corpus iuris civilis. Então, nas últimas lives nossas aqui, eu vim para chegar ao lançamento do livro de Brocardos, eu vim desenvolvendo alguns temas com vocês. Tirando a primeira live, nós já falamos sobre o que seria um latim jurídico, se existiria um latim jurídico, já falamos da origem da ideia de Brocardos e vimos que a base dela é romana, embora o termo Brocardos não seja romano. Como foi o processo? Pretende comercializar? Não foi. É que, na verdade, Abraham, acho que é Abraham, né? Abraham, na verdade é assim, são 2 livros. Para aqueles que são romanistas, por exemplo, aqui tem alguns pós-graduandos no grupo. Essa daqui é uma edição do Digesto, que não é tão fácil encontrar, mas também não é tão rara assim, é encontrável. Essa é uma edição do Digesto italiana, e antes eu tenho uma edição, essa é bem fácil de ser encontrada, de uma coletânea de textos romanos e também italiana, que é o Breviarium Iuris Romani, que foi elaborado por 2 grandes juristas italianos, Orandio Ruiz e Guarino. Eu peguei as duas do lado e vi que elas tinham mais ou menos o mesmo tamanho. A Breviário era 1 centímetro maior. Então eu levei para um restaurador famoso aqui da Vila Madalena, em São Paulo, e pedi para ele descosturar o livro, os 2, que deve ter sido um trabalho louco, refilar para ficar nivelado, e daí recosturar e daí fazer a edição. Essa daqui é só minha, por isso que eu quis colocar nome aqui na capa, mas é algo que vocês podem reproduzir. Eu gosto dessas edições pequenininhas. Só abrindo um outro parênteses, também aqui na live, no Instagram, postei essa semana os livros, um livro de Cujácio, Paratitla, que inspirou aquela minha playlist no YouTube. Eu tenho vários Paratitla de Cujácio. Olha essa que bonitinha. Eu gosto dessas edições pequenas, porque elas nos estimulam a ler. Pegar aquele... Eu tenho volumões, não sei se estão vendo aqui em cima, esses volumões são terríveis, são ótimos de conteúdo, mas dá uma preguiça de pegar, puxar, abrir, porque é pesado, não cabe na mesa. Essas edições são um convite à leitura. Essa daqui, por exemplo, olha, é um Paratitla de Cujácio de 1577. É um Paratitla, não sei se vocês conseguem ver, é que inverte a imagem, né? De 1577, mas olha o tamanho perto da minha mão. É do tamanho da palma da mão. Me estimula a usar, então me estimula a ler. Então, o importante, romano, ler as fontes, ler as fontes, ler as fontes, ainda que em tradução. E nesse livro de Brocardos, metade dele são de brocardos utilizáveis, já deixo aqui claro, metade do livro são brocardos absolutamente utilizáveis por quem não é romanista no dia a dia forense, mas que tem uma base histórica e com uma tradução técnica. Depois a gente fala, depois nós falamos sobre isso. Mas aí eu falei no dia 19 sobre os brocardos, a origem dos brocardos com você, falamos até em Azo ou Azão, Felipe, boa noite. E na última live eu falei de um tema que me é muito caro, que é o direito romano. Eu não pretendo que aqui ninguém se torne, se bem que aqui eu tenho alguns na sala que eu sei que pretendem e torço por isso. Mas aqui esse livro dos brocardos, ele não é dirigido propriamente a romanistas, embora possa ser empregado por romanistas, porque tem a tradução do final do Digesto. Ele é dirigido a não romanistas, mas qualquer não romanista minimamente culto, jurista culto, conhece brocardos porque emprega na argumentação do dia a dia e daí precisa ter uma ideia básica do que é o direito romano, mesmo que não se torne romanista. Vimos isso na última live. E, ao falar isso, eu repeti muito a expressão corpus iuris civilis. E é uma expressão que vocês se deparam muito com ela.
em livros não só de história do direito, em livros de matérias diferentes, invariavelmente, para quem vai então para uma pós-graduação, não ter ideia do que é o corpus iuris civilis é uma verdadeira atrocidade. E não só os civilistas, aqui, na minha opinião, qualquer área. Cheguei tarde para conhecer o vademecum, não. Qual? Esse daqui, Felipe? Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre vademecum. Hoje o tema não era vademecum, mas eu vou mostrar para vocês, talvez aquele que tenha sido o primeiro vademecum, não com o termo vademecum, mas talvez o primeiro grande, importante vademecum da história. Não é uma ideia moderna. A gente vai falar. Isso aqui é a minha ediçãozinha. Depois o vídeo fica disponível, daí você volta, Felipe, daí vê a historinha dele. Mas corpus iuris, alguns falam juris civilis. Corpus iuris civilis, uma expressão que vocês sempre se deparam e ficam em dúvida. O que é? O que é o corpus iuris civilis? Esse é o tema de hoje. Começo já com um conceito não, uma ideia bem geral que muitos de vocês já têm. O corpus iuris civilis hoje é um conjunto de textos que representam a síntese do direito romano. Um conjunto de textos que foi promulgado na década de... quase todos eles, eu já falo sobre isso, mas quase todos, a parte principal, na década de 530. Então, há quase 1500 anos atrás. Um conjunto de textos que foram promulgados por um imperador, que eu já mencionei, chamado Justiniano. Essa é uma ideia geral. A parte principal, aliás, para ser até mais específico, a parte principal e mais extensa do corpus do que nós chamamos hoje, depois vou traduzir inclusive o termo com vocês, aqui antes eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, mas até a questão da tradução é interessante. Mas a base, o miolo central desse texto, ele foi promulgado, para quem quiser ser mais específico, ele foi criado, para quem não é jurista, no ano 533 e 534. Então, houve, para aqueles que são juristas, a promulgação e a entrada em vigor. Para quem não é jurista, foi criado, no sentido bem amplo, em 533 e 534 depois de Cristo, por um imperador chamado Justiniano. Te agradeço, Thay. E tenho certeza que mais novidades estão para surgir ainda esse ano. Esse ano eu já até publiquei mais do que eu pensava, mas o ano ainda não acabou. Mais novidades virão. Vamos por partes, vamos para os brocardos. Algo que eu vou repetir bastante hoje. O direito, o corpus iuris civilis, ele é uma síntese, mas ao mesmo tempo ele é base. Ele é uma síntese do direito anterior a ele. Ele é uma síntese, mas mais do que uma síntese, mais importante, ele foi a base da evolução posterior do direito. Então, são poucos os textos na história que têm essa ambivalência, que são síntese e ao mesmo tempo base. No direito romano, por exemplo, eu já citei um exemplo de um outro texto que tem um pouco esse sentido, que é a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, ela foi uma síntese do primitivo direito até então, ali em meados do século V a.C., e foi a base de todo o direito posterior. Vimos isso na live passada. Aliás, não seria incorreto, eu disse isso na última live, considerar como direito romano o direito a partir só da Lei das 12 Tábuas. Ela foi a síntese do que vinha antes, e conhecemos pouco o que vinha antes, e foi a base para todo o resto.
e foi a base, foi o fundamento que depois acabou culminando 1000 anos depois no Corpus Juris Civilis. O Corpus Juris Civilis aparece 1000 anos depois da Lei das 12 Tábuas como uma nova síntese, mas também, de novo, uma nova base, uma base para depois. Carla, eu sou uma lenda, mitei, como diria. Se disser que eu mito o meu filho, se bem que hoje mito tem uma conotação política, né? Não posso nem mais dizer isso, senão as pessoas já acham que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ô maldita evolução das palavras. Aliás, na live passada, até aproveitando, alguém me perguntou por que eu achava que no Código Civil chinês era perigoso conceituar. Eu vou retomar esse tema hoje. Mas vamos por partes. Síntese. O Corpus Juris Civilis, essa compilação de textos jurídicos elaborados por Justiniano no século VI, foi, em primeiro lugar, uma síntese do direito romano desde a Lei das 12 Tábuas. Boa noite. Desde a Lei das 12 Tábuas. 1000 anos de síntese nesse texto chamado Corpus Juris Civilis. E a síntese, isso é muito importante, do principal sistema jurídico da antiguidade. Isso é fora de questão. Não que, isso é óbvio, não que os outros povos não tivessem, Renan, não que os outros povos não tivessem tido direito, isso seria inconcebível, é claro que tiveram. Não que outros povos não pudessem ter algum direito muito interessante. Mas por vários motivos, isso não tem tempo hoje de desenvolver, mas é tranquilo que dois aspectos. O direito romano foi o mais evoluído da antiguidade, isso não há dúvida. Evoluído no sentido de riqueza, de complexidade, é o conjunto do direito romano que impressiona. E um aspecto muito interessante para nós, ele era escrito. Tinha normas jurídicas não escritas, os costumes, tinha. Mas ele era essencialmente, a partir da Lei das 12 Tábuas, escrito. Mais um de Manaus, próximo à professora Miriam de Manaus. Aí um calor, eu tinha um colega meu que foi procurador da República em Manaus, disse que demora algumas semanas para quem é de fora para se habituar com o calor da cidade, mas que é uma cidade belíssima. Minha mãe já visitou, disse que é belíssima Manaus. O direito romano ele era essencialmente escrito. Outros povos não tinham essencialmente um direito escrito. O exemplo famoso são os gregos. Os gregos tiveram um direito. Eu pessoalmente já escrevi textos sobre o direito grego antigo. Ele é interessante, mas ele é muito difícil. Ele é muito... Ah, professora Miriam, então é ela mesmo. Ela está difundindo o direito romano em Manaus. Mais um de Manaus, mamma mia, que beleza. Fico feliz, norte a sul do Brasil. Tem também aqui, eu já vi alguns do Rio Grande do Sul, deve ter gente aqui do Nordeste, eu fico muito feliz. Sudeste eu sei que tem por conta dos alunos daqui. Mas os outros direitos não eram escritos. Então isso, por um lado, impediu uma evolução maior do direito, não vou entrar nesse mérito, mas por outro lado também dificulta o nosso conhecimento. O direito romano era o mais complexo, o mais rico da antiguidade. Ele era essencialmente escrito e ele chegou até nós através de fontes confiáveis, nós temos como conhecê-lo. Então, é fora de questão que isso torna o Corpus Juris Civilis, como a grande síntese do direito romano, um texto fundamental olhando para trás. Um texto de síntese. E aqui um aspecto não jurídico, que eu me encantei um pouco com isso quando eu fui estudar em Roma. Então, para aqueles que não são juristas, ele é um texto que encanta se for considerado como literatura, por exemplo, literatura jurídica. Porque ele é um texto
tão colossal em extensão e em complexidade que chega a ser difícil compreender como a equipe que Justiniano nomeou, encabeçada por um jurista chamado Triboniano, que era o equivalente a um primeiro ministro da Justiça da época, dentre outras funções, mas como aquilo foi possível de ser feito no intervalo de tempo que foi feito. Não tem nenhum texto da antiguidade equiparável a isso. É algo inacreditável. Aliás, eu já ouvi mais de um jurista na Europa comparando, aí foge do direito e foge da literatura, mas comparando esse o corpus juris civilis com as pirâmides do Egito. Por quê? São colossais, são grandiosas, e não se sabe ao certo como foram feitas. Tem uma série de teorias a respeito. Ali no meu manual de gesto, quem já leu sabe que eu tenho uma opinião. Eu fiz inspirado em juristas europeus, não é o Bernardo que bolou isso, eu só mudei alguns detalhes. Mas eu fiz um cálculo matemático de como teria que ser esse processo de elaboração do corpus juris para ser viável no tempo em que foi produzido. É muito pequeno. É impressionante. Então é um texto também que, do ponto de vista literário, é muito impressionante. É muito impressionante. Só que ele não é só síntese, aí segundo aspecto. Ele é base. Ele é fundamento. Se quiserem pensar, não é técnico, mas ele constitui as fundações do que nós compreendemos por direito hoje. Se não existisse esse corpus juris civilis, é óbvio que estaríamos regidos por leis no sentido amplo, por normas jurídicas. Mas não tenham dúvidas que elas seriam muito diferentes das nossas. Nós teríamos categorias jurídicas, mas elas seriam muito diferentes das nossas. O corpus juris civilis, ele constitui uma base terminológica. Os termos que nós juristas empregamos hoje, e daí claro que vincula com a questão dos brocardos, uma base dos conceitos, das categorias que nós empregamos hoje. Também é óbvio, evoluiu. É claro que evoluiu. Aliás, estávamos tratando disso na live passada. Mudou e vai mudar mais. E isso não digo em demérito com relação ao direito romano. Eu sou professor de civil e romano. Eu não sou cego de dizer que temos que aplicar o direito romano tal qual os romanos em época Justinianeia aplicavam. Isso seria um absurdo. Nós temos que reler, aqui utilizando um termo de Sandro Schipani, professor italiano, nós temos que reler essas fontes romanas a cada momento da nossa história. E os conceitos, eles vão se construindo. Na live passada, eu comentava antes, eu falei que no recentíssimo Código Civil chinês eu percebi que há muitos conceitos. Muito provavelmente porque o direito romano foi enxertado na China agora. Então talvez eles tenham uma necessidade maior de delimitar algo para ser uma base, coisa que nós não, porque faz parte da nossa tradição jurídica. E daí perguntaram, mas qual o problema de conceituar? Aqui eu gosto, isso eu acabei esquecendo de mencionar na live passada, mas eu menciono agora, há sempre tempo para isso. Eu menciono uma comparação que não é minha, mas eu usei naquele meu livro sobre a parte geral, que até digo onde eu li isso pela primeira vez. Um civilista italiano,
jurista italiano, que não é romanista, chamado Lipari. Muito bom esse jurista italiano. Se não conhecem, principalmente os que são privatistas, conheçam. Ele tem obras também de teoria geral de direito, alguma coisa que pende um pouco para a filosofia, muito interessantes. Mas ele fez uma comparação uma vez sobre essa questão dos conceitos jurídicos e o perigo de enrijecê-los, que eu achei fantástica. Ele não deve ter sido o primeiro a fazer isso, mas foi onde eu li. Ele puxou uma história da mitologia grega. Então, pensem o seguinte, na mitologia grega havia um personagem que aqui no Brasil é pouco conhecido, chamado Procusto. A historinha básica, o que importa aqui para nós do Procusto, é que ele era um fulano, um tirano sádico. E ele tinha, reza a lenda, mitologia grega, reza a lenda, que ele tinha, não sei se vocês já ouviram essa história, depois vocês dão um Google, ele tinha uma cama de ferro. E todos aqueles que se apresentavam a ele ordenava que se deitassem, é claro que ele fazia isso só com os inimigos, ele ordenava que as pessoas se deitassem naquela cama de ferro. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava o excesso. Então o pé saiu para fora da cama, ele cortava o pé. E se fosse menor, ou até mais, e se fosse menor a pessoa entrou na cama, mas sobrou espaço, ele mandava amarrar a pessoa e esticar a pessoa até que ela atingisse o tamanho da cama de ferro. Por que dessa história da mitologia grega? Porque ela mostra o perigo da imposição de padrões. Aliás, só um parênteses, Procusto era desgraçado a tal ponto que reza a lenda que ele tinha 2 camas de ferro, com 2 tamanhos diferentes, só que ele escondia uma, para que não houvesse risco algum de quando ele mandava a pessoa deitar, a pessoa se encaixar perfeitamente. Quando ele via mais ou menos o tamanho da pessoa, ele direcionava para uma cama ou para outra para fazer o teste, quando ele sabia que ia dar errado. Essa historinha da mitologia grega, e Lipari fez muito bem a comparação, mostra o risco da imposição de padrões e o risco da adoção de conceitos rígidos. E aí volta o que eu disse na live passada. Mencionar conceitos na legislação, leis conceituarem, engessam conceitos. E engessar conceitos é quase como nós criarmos uma cama de ferro de Procusto. Procusto. Então, esse é o ponto. Por isso que a lei não deve conceituar. Um exemplo que eu já dei para quem não estava na live passada. Pensem no conceito de família. Se hoje o conceito de família fosse discutido no Congresso Nacional, muito provavelmente, por conta da bancada evangélica, teríamos um conceito conservador. E se não tivesse? Um dos projetos mais criticados acerca do livro 4º da parte especial do Código Civil, que trata do direito de família, ele conceitua família. Só que conceituar família é um perigo, se engessa o conceito. É uma cama de ferro de Procusto. Pensem nisso. Então, aqui fica um paralelinho do Christian, do judô, não estava reconhecendo. Prazer em vê-lo por aqui, Christian. Eu vi Oliver, não estava... Oliver Cão 8. Eu não sei se é isso, mas é engraçado. Às vezes a gente vê os nomes e não estava identificando. Prazer em vê-lo, Christian. Não estava também com a fotinho. Prazer em vê-lo. Então, imaginem isso. É um risco. Então, quando eu falo que o Corpus Juris Civilis foi a base dos conceitos, eu não quero dizer que os conceitos, eles permaneceram iguais, eles evoluíram, mas eles foram a base.
Mas, não se esqueçam, o tal do Corpus Juris Civilis esteve em vigor em muitos países do mundo até recentemente. Para aqueles que não são juristas, o que significa dizer que nós usávamos até recentemente o corpus, do ponto de vista histórico, o Corpus Juris Civilis. Isso daqui que eu falei para vocês, que é o meu vademecum de Romano, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, 121 anos atrás, na Alemanha, que a edição é posterior, mas seria o meu vademecum efetivamente que eu utilizaria em juízo. Se eu tivesse isso daqui em 1910, por exemplo, aqui em São Paulo, e fosse fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, eu usava isso daqui. Estava em vigor o Corpus Juris Civilis. Os aplicadores do direito solucionavam as questões do dia a dia com base nesse texto. E já disse, esse texto, em poucos, mas em alguns lugares do mundo, ele continua em vigor. E já disse, repito, ele está sendo a base de construção de alguns sistemas jurídicos como o chinês. Repito, hoje está se traduzindo o Corpus Juris Civilis na China, e isso não é por acaso. E o que significa essa expressão? Corpus Juris Civilis. Normalmente repetimos em latim, e daí eu acho que eu uso também, porque é consolidada, a expressão Corpus Juris Civilis. Só que eu tenho tido muita preocupação nos últimos tempos em explicar esse conceito, porque eu percebo, porque não se inclui o ensino de direito nos cursos jurídicos. Já falo sobre isso. A pergunta é ótima. Não traduzir, eu tenho insistido muito em explicar o que significa o termo, porque só com o termo eu acho que as pessoas traduzem errado e tem um sentido errado da expressão. Abrindo parênteses, perguntou: professor, na sua visão, por que não se inclui ensino do direito romano nos cursos jurídicos? Desde que se parou, que se afastou a obrigatoriedade do direito romano nos cursos de direito, isso aconteceu nos anos de 1960, houve uma diminuição muito significativa dos grandes especialistas do direito romano. Eu lembro uma vez, lembra que numa live passada eu comentei de um congresso que eu participei, que eu atormentei, coitado, muito simpático, o ministro Moreira Alves. Uma da outra cena daquele congresso, que retrata bem o que eu vou dizer agora, é o seguinte: isso foi em 1999, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Todos os de fora da cidade, pelo menos aqui de São Paulo, Brasília, ficaram no mesmo hotel. E o hotel tinha um elevador grande. Isso é uma cena que eu nunca vou esquecer. E eu era o mais novo daquele grupo. Daí eu entrei, todos nós voltamos juntos do congresso e entramos juntos no elevador ali no térreo do hotel. E o elevador começou a subir. E o elevador se encheu de romanistas. Eu não lembro exatamente quem estava ali. A professora Maria Vital, de Fortaleza, eu lembro que estava o ministro Moreira Alves, estava aqui de São Paulo o professor Inácio Poveda, talvez o professor Elcio Madeira, daqui de São Paulo. Tinha umas 10 pessoas dentro do elevador, eu estava lá, eu era o mais novo. Aí lá pelas tantas, quando o elevador estava subindo, o elevador, ele deu uma fraquejada, ele deu uma sacudidela. Vai ficar salva, Alana. Todas as lives... Ah, gente, peraí que eu já falo, Alana. O elevador deu uma sacudidela. E quando o elevador deu uma sacudidela, teve aquele momento de silêncio total, porque tem pessoas que têm pavor de elevador. E daí, se não me falha a memória, foi o Moreira Alves, tranquilo, que fez a gozação. Ele virou com todo mundo não, mas alguns apreensivos ali com um sacolejar do elevador, ele disse assim: se o elevador cair agora, acaba o direito romano no Brasil. Acho que foi Moreira Alves que disse isso. Parece piada, mas
não por mim na época, eu era mero estudante de pós-graduação, mero não, mas um estudante de pós-graduação, mas realmente se caísse o elevador naquele momento com professores de romano do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste eu não lembro, mas do Sul, realmente o direito romano ia ficar mais enfraquecido ainda. Temos poucos professores de romano. Esse é um problema. E se estuda mal o direito romano. As pessoas estudam mal, estudam errado, e daí ficam com raiva do direito romano. Assistam um vídeo que eu fiz sobre o Thomas Mark no meu canal do YouTube. O Thomas Mark, genial, professor Thomas Mark, já falecido, ele dizia que a agressão ao direito romano, na verdade, era fruto de uma incompreensão com o direito romano em vários sentidos. Eu concordo com ele. O direito romano, bem estudado, ele encanta. Não que encante 100%. O direito civil, que eu me encanto tanto, e que respiramos, o direito civil no dia a dia, ele não encanta muitas pessoas, não encanta a totalidade das pessoas hoje. A tal ponto que, quero ver se alguém aqui, por exemplo, que está na live, é de alguma universidade federal. Me conte como é estudado o direito civil na sua faculdade, nas federais. Infelizmente, não estou falando romano, estou falando de civil. O direito civil tem sido colocado, o direito privado, de uma forma geral, tem sido, infelizmente, colocado muito de escanteio, com uma redução ridícula da carga horária. O direito civil. Imagine um direito romano. Então, na verdade, é mais um problema de incompreensão, não é um problema de não utilidade. E aos poucos, mas também volto, isso é um pouco, gente, o problema de não termos traduções. Algo que eu percebi há muito tempo é que países como Itália, França, Alemanha, eles, inclusive na USP, com certeza, concordo com um comentário aqui do chat, infelizmente. Eu lembro que nas discussões de gente, eu gosto de direito público, eu amo direito público. Ah, tem alguém do Mato Grosso do Sul? O FMS é do Mato Grosso do Sul, é isso? A situação das federais nesse aspecto do direito privado é uma tragédia, mas na USP também sofremos isso. Eu lembro nas discussões de grade anos atrás, eu e professores ali da área de empresarial falando coisas, defendendo o direito privado e as pessoas nos tratando como se fossem loucas. Eu não me acho louco quando eu digo que o aluno tem que estudar propriedade, posse, casamento, sucessões. Riam de mim, inclusive, nessa reforma. Eu ouvi várias vezes isso. Para que vai estudar direito às sucessões? Isso não é tão relevante. Eu já achava um absurdo na época. Agora, em tempos de pandemia, infelizmente, se tornou muito advogado, é o ganha-pão dele hoje, por conta da tragédia da pandemia. Infelizmente, é isso. Então é o direito privado como um todo. Bom, fecha parênteses. Abri um parênteses enorme. Corpus, mas é interessante, vamos contando história. Corpus iuris civilis, que significa esse termo? Normalmente a maioria traduz literalmente. E esse é o perigo. Aliás, desculpem. Quem já me conhece sabe que eu faço essas idas e vindas, eu peço perdão. Vira quase uma conversa de bar, se bem que numa live eu acho que se justifica. Num congresso eu me regulo um pouco mais, mas eu me permito essas idas e vindas. Depois eu indico, Felipe, com certeza. Mas vamos lá, tradução. Até pelo horário, acabei de ver, faltam 15 minutinhos. Corpus iuris civilis. Eu acho um perigo deixar de traduzir para quem não é romanista, porque normalmente as pessoas se equivocam ao entender a expressão. Estava dizendo, muitos países como França, Alemanha, Itália, eu acabei cortando no meio, eles se desenvolveram, continuaram estudando direito romano com base em traduções. Com base em traduções. Às vezes nos sentimos patinho feio, síndrome de vira-lata como brasileiro, mas eu via na Itália, quando eu estava, por exemplo, na Sapienza,
que é um grande centro para estudar direito romano, que a maioria dos alunos da especialização em romano, e tinha de várias nacionalidades, quando eles iam consultar uma fonte, eles não iam na edição em latim. A edição que mais usava, e quem teve a experiência de ir lá para fora sabe o que eu estou dizendo. Por exemplo, na Itália, na época, porque hoje tem a tradução muito boa, mas ainda incompleta, de Sandro Schipani, Sacoccio e outros. Mas usavam a tradução de Vignale. Na França, a tradução de Hilot. Na Espanha, Corral e outras. Se utiliza a tradução, só que nós não tínhamos em língua portuguesa. Então acho que algo que eu venho defendendo há alguns anos, depois da miraculosa descoberta e abençoada descoberta, Christopher, Tomás, bem-vindos, Marcelo, descoberta do Digesto Vasconcelos. Nós temos condições hoje de ler as fontes. Eu tenho obrigação de ler em latim, vocês não têm. Agora vocês têm em português. Isso vai causar Marcelo, uma restauração do direito romano. Eu tenho já está acontecendo. Eu comecei a dizer isso há uns 5 anos atrás. E hoje eu já tenho certeza. Isso já está acontecendo. Mas vamos entender o termo. Corpus Iuris Civilis. Normalmente quem não conhece traduz isso como corpo de direito civil. Bom, vamos criticar. Corpo. Bom, corpus pode ser traduzido como corpo. Vocês podem lembrar, por exemplo, a expressão Corpus Christi, corpo de Cristo. É claro que corpus é corpo, só que fica uma coisa estranha. Nós, juristas, nunca chamamos um conjunto de textos como corpo hoje. Nós usamos outras expressões. E, na verdade, já começa aqui, esse é o mais simples, na verdade. Corpus, entendam como uma compilação, ou se quiserem mais amplo, como uma coleção de normas jurídicas, um conjunto de normas jurídicas. Ou pegando o comecinho da live, quase um vademecum. A ideia do corpus é reunir num só lugar várias normas jurídicas. Que normas jurídicas? Esse é o problema do termo ius civile, que é o corpus iuris civilis. Então, o que é o ius civile? É o direito civil? Perigoso. Não é errado, mas é perigoso traduzir assim. Porque se eu falo agora para vocês, corpus iuris civilis é uma coleção de direito civil. Se você é penalista, se você é processualista, se você é especialista em administrativo, em tributário, vocês pensam, então ali não me interessa porque eu não sou professor ou não sou especialista em direito civil. Errado. No Corpus Iuris Civilis nós temos todos os ramos do direito, não divididos como hoje, mas isso é uma divisão feita pela doutrina. Tem também os códigos hoje. Não havia isso em Roma, essa divisão. Ius civili. É claro que variou isso de acordo com a época, é uma situação complexa. Tem também meu vídeo lá no... Para quem quiser se divertir com isso, veja lá no YouTube. É gratuito, entre quem quiser se divirta com isso, com uma bela garrafa de vinho do lado, para se inebriar com o direito romano. Mas ius civili, nessa expressão, ele tem um sentido de direito nacional. Eu queria que vocês começassem a pensar nisso. Pensem Corpus Iuris Civilis como uma coleção do direito nacional, de uma nação. Que nação? Dos romanos. É claro que os romanos não tinham noção de nação como nós, mas é um paralelo. É o equivalente a nós falarmos uma compilação ou uma coleção de leis ou normas jurídicas brasileiras. Ah, Marina, não tinha visto você aqui. Com vinho sempre cai bem. Até porque se for ruim, fica melhor com o vinho, depois de algumas taças. Até porque, olha só, uma compilação do direito
nacional. Então pensem como se fosse uma compilação, uma coleção de leis brasileiras. Como vocês chamam hoje uma compilação de leis brasileiras? Qual o termo que vocês utilizariam? Vademecum. Isso é curioso. Quando eu estudei fiz faculdade ali nos anos 90, aliás, na época que eu fui estagiário no Ministério Público Federal, lembra, Marina? Não tinha vademecums como hoje. Normalmente quando você entrava, eu entrei em 1994, o ius poderia ser nesse sentido, uma coleção do ordenamento romano, ou do ordenamento nacional. Poderia, mas os romanos não têm essa concepção, Felipe, de ordenamento como nós temos hoje. Também é uma construção mais, construção mais moderna. Então, nossa, agora fugiu completamente. A ideia aqui, pensem num vademecum. Não tinha, aliás, nos anos 90, quando entrei na faculdade em 94, não tinha vademecum. Eu tinha que comprar, normalmente era um volumão de direito civil, era um volumão de direito penal, era um volumão de direito processual, era um volumão de direito tributário e assim por diante. Normalmente a edição Saraiva era a que mais vendia à época. Eram volumões que ocupavam espaço. Vocês viam uma mesa de um juiz, à época ele tinha lá, até porque isso não estava disponível online, só foi disponibilizado depois, mas ele tinha lá toda a coleção na mesa para poder aplicar numa audiência. Eu fiz muitas audiências já em que ainda havia isso, hoje não há mais necessidade, evidentemente. Até que começaram, Marina já matou. É exatamente isso, Marina. Nos anos 90 surgiram aqueles 3 em 1, que eram os mini códigos da RT. Por exemplo, tinha um que foi revolucionário isso, que é isso que a Marina deve estar lembrando, que era o Código Civil, Processo e a Constituição. Depois tinha um outro que era, acho que era verdinho, que era Penal, Processo Penal e Constituição. E eram voluminhos pequenininhos assim. Mas a gente não chamava de vademecum. Eram os mini códigos, eram os 3 em 1. Depois é que, muito curiosamente, as editoras voltaram. Eu não sei exatamente quando começou isso, mas faz uns 20 anos. As editoras começaram a chamar, quiseram colocar tudo, a essência da nossa legislação, num só volume e precisavam dar um nome. E deram esse nome que é mais antigo do que vocês imaginam. Tinha um de ambiental, tinha de administrativo, que era uma confusão, eram os voluminhos pequenininhos, eu tinha todos. E eles precisavam dar um nome e deram vademecum, porque a ideia qual era? Era algo que você podia levar para onde quisesse. Agora olha que curioso. O termo corpus juris civilis não é romano. Justiniano nunca chamou a sua compilação, sua coleção de corpus juris civilis. Quem fez isso pela primeira vez em uma edição impressa foi um estudioso chamado Dionísio Godofredo. E ele fez isso em 1583. Ele resolveu criar um volume que pudesse ser levado pelo estudante e pelo profissional, por exemplo, em audiências. Então ele juntou, com letra pequena, a essência do direito laico, porque se contrapunha ao direito canônico, isso a gente vai ver numa live futura, mas ele pegou a essência do direito laico, colocou num único lugar. E ele precisava... Porque antigamente, olha aqui em cima de novo, eram aqueles volumões que eu até mostrei nas lives passadas. Era difícil ficar carregando aquilo, era um inferno. Não dava para ficar botando debaixo do braço. Ele colocou isso em um volume. Olha o volume. É esse daqui. Olha o tamanho. O tamanho não é um tamanho de vademecum que vocês têm em casa? Aliás, os vademecums hoje são ainda maiores. Só que ele precisava dar um nome
A mesma coisa que os editores tiveram que fazer uns 20 anos atrás aqui no Brasil. Precisavam dar um nome para esse conjunto de todas, para essa coleção do direito laico. E ele utilizou uma expressão que era muito comum no meio acadêmico desde a fundação da Universidade de Bolonha no século XI. Qual era o termo? Corpus Iuris Civilis. Então aqui vocês têm a primeira edição do Corpus Iuris Civilis de 1583. E depois, se lessem, isso aqui está disponível o PDF online, se quiserem. Mas se vocês lerem aqui o prefácio do Godofredo, ele diz com todas as letras que ele queria que se tornasse algo que a pessoa pudesse levar para cima e para baixo. Era o vademecum da época, era o vademecum do século XVI. Só que eles não chamavam... No século XVI tinha o termo vademecum. Depois, algum dia eu faço uma live só sobre a origem do vademecum. Mas o termo era empregado em um outro sentido. Mas a ideia que nós temos hoje de vademecum, na verdade, é o que o Godofredo chamou de Corpus Iuris Civilis. Pensem o que hoje nós chamamos de Corpus Iuris Civilis como uma grande coleção da essência de todo direito laico. E aqui nos encaminhamos para o final. Todo direito laico. E aqui importante. Hoje, nós romanistas, chamamos de Corpus Iuris Civilis, dizemos que o Corpus Iuris Civilis ele é dividido em 4 partes. São as institutas, o digesto, o código e as novelas. Eu vou tratar disso na sexta-feira, na live de sexta. Me deixa em suspenso. Só que isso só começou a ser consolidado entre nós romanistas a partir de 1872. O termo Corpus Iuris Civilis abrangia só essas 4 partes a partir de 1872. Antes abrangia todo o direito laico. Era o vademecum da época. Todo jurista tinha que ter. E aqui há algo muito importante. Eu não me conformo com pessoas de outras áreas que não do direito civil, que aí seria burrice demais, não sei se eu posso usar esses termos em lives, mas usei, que em civil seria uma idiotice sem tamanho. Mas eu ouço muito em outras áreas, outros que ficam falando da origem das suas disciplinas e tratando o direito romano como se delas fosse desvinculado. Gente, vamos pegar algumas disciplinas. Grócio e Francisco de Vitória, quando fundaram as bases do direito internacional, vocês acham que eles tinham o quê nos seus escritórios? Qual era o direito que se aplicava, qual era a essência do direito que eles aplicavam? Do Corpus Iuris Civilis. Era isso que eles tinham. No caso de Vitória, é gritante a conexão. Ele construiu a ideia do que normalmente se traduz como direito das gentes, que é aquele arcabouço do que nós chamamos hoje de direito internacional público, explicitamente, mas assim, é gritante, com base em fontes romanas. Grócio, a mesma coisa. Querem ir para a filosofia? Não dá para ler seriamente Pufendorf ou mesmo Kant
se vocês não tiverem uma noção mínima do corpus juris civilis. Por quê? Porque era isso que eles tinham nos seus escritórios. Isso foi a base do pensamento deles. Penal. O que vocês acham que estudou Beccaria? Um dos livros mais famosos que professor de penal obriga os alunos a lerem no começo do curso de Direito. A maioria que deve estar me ouvindo teve que ler Beccaria, dos delitos e das penas. Quem é processualista? Aqui na Escola de São Paulo falam bastante, mas aí falam com respeito de Oscar von Billow, acho que é Billow a pronúncia correta, ou Billow, não sei, como fundador do direito processual moderno no século XIX. Se vocês lerem essa obra, vocês vão ver que ela é essencialmente construída, ele constrói a ideia que hoje é muito famosa de relação processual, que hoje com o Código de 2015, o Código de Processo 2015 ficou muito importante, esse conceito, ele constrói explicitamente sob fontes romanas. É só pegar a obra, que a maioria não pega. Aliás, ele dedica a obra a uma outra pessoa muito famosa, Zavini. Bom, de Zavini eu acho que eu não preciso falar nada da importância dele para o direito privado e que ele construiu seu pensamento com base no Corpus Juris Civilis. Para jogar um pouco para os franceses, Montesquieu, outra obra também, Espírito das Leis, muitos estudaram. Montesquieu, quando fala da liberdade dos antigos e dos modernos, ele está falando do quê? De fontes romanas, essencialmente. É esse o arcabouço teórico desses autores. Potier, escancarado. E se quiserem um grande brasileiro, Teixeira de Freitas. Vejam, são grandes. Para quem faz já direito, sabe isso, Felipe. Para quem dos delitos e das penas, Beccaria. Para aqueles que fazem direito, sabem que esses nomes que eu citei, para quem não é da área, talvez não conheça, ok. Mas para quem é da área, ninguém vai me questionar. São nomes importantíssimos. Todos construíram o seu pensamento com base nessas fontes romanas. Só que não era o romano histórico, era o romano que estava em vigor nos seus respectivos países. O pensamento deles foi construído sobre essas fontes. Quando se diz que o Corpus Juris Civilis, essa compilação do direito, ou melhor, essa coleção do direito dos romanos é importante, eu não estou falando só como romanista, eu não estou falando só como civilista, eu estou falando como jurista. E uma das áreas em que vemos muito isto são justamente nos brocardos. Brocardos de várias áreas do direito, brocardos que usamos na atividade nossa forense para situações as mais variadas. Muitos deles são tirados do Corpus Juris Civilis do imperador Justiniano. Falei demais, passamos 5 minutinhos do tema. Lembrem-se, para aqueles que quiserem, se inscrevam, vejam na bio aqui do Instagram. Tem o link do meu YouTube, não é esse. Quem quiser, entre no meu YouTube e veja os vídeos gratuitos que eu tenho lá. Mas tem na bio tem um link da editora, a ykeditora.com, daí tem / alguma coisa. Dá uma olhadinha lá na minha bio. Lá tem um link para quem quiser gratuitamente se inscrever. Se inscrevam lá e a editora vai disponibilizar para vocês não só este, como também os vídeos anteriores das nossas lives
anteriores. E o que é importante, de novo, para aqueles que quiserem, para quem não quiser não precisa comprar, mas para aqueles que quiserem comprar o livro de Brocardos na última live, durante a última live, no dia 10, não se esqueçam que a editora só vai liberar para mim o tal do cupom. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eles disseram que vai ter que, eles só vão dar o desconto para quem tiver na live, que eu vou passar o cupom, e que tiver feito o cadastro. Então é gratuito. Na dúvida, cadastrem e daí decidam se querem ou não o livro até o último dia. Chegamos à metade, passamos hoje da metade do nosso caminho. Tirando o dia do lançamento, faltam 3 lives. A próxima, na sexta-feira, 19 horas, quando eu vou com mais calma falar das duas partes principais, do Corpus Iuris Civilis, que são aquelas duas partes que hoje tem, uma delas está em curso, mas está em curso, tem tradução para a língua portuguesa, que são as Institutas e o Digesto. Lembrando que grande parte dos brocardos saíram exatamente do Digesto. Então vamos ver o que é o Digesto, sexta-feira, 19 horas. Espero vocês e obrigado pela audiência. Até sexta-feira. Abraço a todos.